Muito boa noite a todos. Estamos aqui no segundo dia da nossa série de webinars da FGV Projetos, em que a gente está discutindo os desafios da adoção de sistemas de gerenciamento de valor agregado no Brasil, que é um tema que a FGV Projetos traz aqui, coloca na mesa, que julga muito importante. E hoje é um dia bastante especial, que a gente vai poder discutir o tema, né, do EVM, né, o gerenciamento de valor agregado em projetos de defesa. Sou Maurício Gouveia, eu sou colaborador da FGV Projetos, gerente de projetos responsável pelo PMO aqui da FGV Projetos. A FGV Projetos, que é uma unidade da FGV dedicada à assessoria técnica para a administração pública e também para a iniciativa privada, enfim, diversos temas, diversas áreas diferentes, entre elas a parte de gestão. Razão por esta que a gente está aqui trazendo esse tema que a gente julga tão importante que seja disseminado dentro do Brasil. Eu queria, antes de começar, dizer que qualquer manifestação que está feita por qualquer integrante aqui dessa mesa, tanto do quadro da Fundação quanto dos convidados, nessa transmissão, elas são opiniões de seus próprios autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. A gente também reitera que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e autorizar o uso da sua imagem para essa transmissão que ficará disponível nos canais da FGV. Esse é um evento gratuito, promovido pela FGV Projetos, com tradução simultânea para as pessoas que se inscreveram com o link do Zoom, né? E também está disponível no canal do YouTube. Se você está assistindo a gente no canal do YouTube, você está ouvindo, vai ouvir, né? Cada um falando em sua língua nativa. Mas se você precisar de uma tradução simultânea, tem o link do Zoom, você pode, para os próximos webinars, fazer essa opção de inscrição. Essa série de webinars, é bom lembrar, ela é composta de 5 painéis. A gente realizou o primeiro na semana passada com os colegas do College of Performance Management. Um deles está aqui comigo como moderador, que é o Gordon Grant, que é ex-presidente dessa instituição. E eles fizeram uma visão geral sobre o EVMS, enfim, falaram um pouco da missão do CPM, né, do College of Performance Management. E, enfim, e nessa visão geral a gente conseguiu contextualizar um pouco a importância do EVM, né, em projetos, como a gente está trazendo para o contexto aqui do cenário do Brasil. São 5 webinars, esse é o dia 2, a gente tem mais 3 pela frente. Na semana que vem a gente vai estar discutindo aspectos de compliance no âmbito do EVM, então a gente vai ter um representante do Tribunal de Contas da União, do Brasil, né, o TCU, e um representante do Government Accountability Office, o GAO, que é um equivalente ao TCU nos Estados Unidos. Depois, no dia 21 de julho, a gente vai ter uma discussão sobre riscos no âmbito do EVM, com representante, também uma representante internacional do Reino Unido e um representante aqui da Petrobras, gerente de riscos da Petrobras, e fechando nossa série de painéis, a gente vai ter a participação de 2 especialistas na área de custos, falando exatamente sobre esse tema, que é um dos pilares do próprio EVM. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, eu queria dizer que esse tema que a gente trouxe hoje de projetos de defesa, ele nos é muito caro porque a gente fez um projeto com a Marinha do Brasil. Em 2017, a gente começou um projeto com eles, um apoio ao processo de aquisição das fragatas classe Tamandaré. E nesse projeto de 2017, a gente, entre várias inovações que a Marinha do Brasil trouxe para esse projeto, uma delas foi a adoção da norma EIA 748, que é a norma que estabelece os padrões de gerenciamento de sistema de gerenciamento de valor agregado, né? Ele foi falado aqui numa visão geral na semana passada. Hoje também teremos uma rápida visualização de como é que essa norma está estruturada. E foi, assim, em termos de implementação da norma da forma plena, foi um caso até inédito no Brasil, para a gente poder adotar isso num projeto de grande complexidade. Então, ela acabou suscitando aí desdobramentos interessantes, que uma das nossas convidadas da própria Marinha do Brasil vai colocar aqui, de projetos que já estão indo nesse sentido.
E a gente também, dado aí a importância desse projeto da adoção do gerenciamento de valor agregado nesse projeto especial das fragatas classe Tamandaré, a gente fez uma publicação que está disponível a partir de hoje e vai estar colocada aqui, para quem está no link do Zoom, vai estar colocada no chat o link para vocês baixarem a publicação. Quem está no YouTube, a gente vai colocar na descrição do vídeo qual é o link para vocês baixarem essa publicação, que é uma publicação bilíngue. Inclusive, os nossos colegas de fora, estrangeiros, podem também baixar e ler como é que foi o nosso estudo de caso. A gente fez um artigo técnico também, contextualizando um pouco o EVMS, enfim, como é que ele se estrutura, e tivemos entrevistas com 3 almirantes que foram protagonistas nesse processo da Marinha do Brasil. Então, dito isso, eu queria já passar aqui, apresentar os nossos convidados. Nós vamos ter 3 apresentações. A primeira vai ser a da Paula Brum. A Paula, que, aliás, é aniversariante do dia. Parabéns, Paula. Né? Um prazer ter você no dia do seu aniversário aqui conosco. E a Paula é formada em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense, tem MBA em Gerenciamento de Projetos pela Universidade Gama Filho e mestrado em Estimativa de Custos e Análise pela Naval Postgraduate School. Ela é certificada em PMP, pelo Project Management Institute, e também em Project Scrum Master nível 1. Ela é capitão-tenente da Marinha do Brasil e atua como engenheira de controle de projetos e estimadora de custos. Tem mais de 17 anos de experiência já nessa área. Trabalha na divisão de gerenciamento de projetos, no PMO, da Diretoria de Gestão de Programas da Marinha do Brasil. Ela trabalhou nos 2 projetos, tanto das fragatas classe Tamandaré, quanto no projeto do navio Polar Antártico, ambos que usaram também o conceito do EVMS. Eu passo a palavra primeiro aqui para a Paula. O Gordon Kranz vai estar me ajudando aqui na moderação. O Gordon, que é ex-presidente do College of Performance Management, e vai estar também me auxiliando aqui na condução. Então, passo primeiro aqui para a Paula e, na sequência, depois eu apresento os demais palestrantes, que serão o Fábio Bahia, da Engepron, e o David Stervone, da Marinha dos Estados Unidos. Então, a gente vai paulatinamente apresentando os colegas, tá bom? Seja bem-vinda, Paula. Fique à vontade, vamos ouvir sua apresentação. Ok, Maurício, todos me ouvem? Sim. Ok, então boa noite, senhores. Eu sou a Tenente Paula Brum e vou compartilhar hoje um pouquinho da experiência que nós tivemos na Diretoria de Gestão de Programas da Marinha, a DGPEM, com a adoção do SGVA no processo de obtenção dos sistemas de defesa. Maurício, se você puder mudar o slide. Vocês estão vendo a apresentação, né? Eu não estou, Maurício. Está na tela para vocês? Tá. Paula, você está vendo? Eu não estou vendo o slide, não, mas se você quiser, a gente pode continuar. Você não está vendo? Todos estão vendo aqui o slide. Você não Agora consegue? entrou, Maurício. Então tá bom. Obrigado. Então, ok, agora estamos sincronizados. Só começando com uma contextualização básica, né? A Diretoria de Gestão de Programas da Marinha, ela encontra-se ligada à Diretoria Geral do Material, que se reporta diretamente ao comandante da Marinha. Próximo slide, Maurício. Bom, uma parte da missão da diretoria é a gestão dos programas e projetos de obtenção e manutenção de sistemas e meios navais. A diretoria ela é uma organização relativamente nova, tendo seu início em 2017, e a diretoria trabalha tendo como foco ser reconhecida como uma organização de excelência na gestão de programas e projetos. Próximo slide, Maurício, por favor. Bom, desde a sua criação, a DGPEM ela vem atuando em projetos diversos, né? Seja em obtenção de navios existentes, né, que nós chamamos de obtenções por oportunidade,
sejam obtenções de navio a serem construídos, que nós chamamos de obtenção por construção. O destaque, né, que foi feito dos navios no slide são dos 2 projetos de obtenção por construção, que são as fragatas classe Tamandaré e o navio de apoio antártico. Esses projetos, eles constituem as primeiras iniciativas de adoção do SGVA, tendo sido um período de aprendizagem para a diretoria, onde as lições aprendidas com o projeto das fragatas classe Tamandaré foram incorporadas no projeto do navio de apoio antártico. E sabemos que outras lições aprendidas ainda virão, e é o nosso objetivo estar incorporando sempre as lições aprendidas de um projeto na implementação do projeto seguinte. A DGPEM, ela incluiu nas Requests for Proposal, né, na RFP, como requisito de gestão a adoção do SGVA pela contratada. Então, esse requisito de gestão, ele foi motivado pelo entendimento de que o SGVA é um ótimo integrador dos processos de gestão de escopo, tempo e custo, né? Bem como dos processos de planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Próximo slide, Maurício, por favor. E por que a diretoria optou pela adoção do SGVA, né? Então, primeiramente, a diretoria entende que o SGVA proporciona um sistema de gestão robusto e de acordo e alinhado, né, com as melhores práticas do mercado. Além disso, o SGVA ele tem como um dos principais objetivos o controle de custo, né, a medição do que foi efetivamente agregado ao programa, e dessa forma, ele é uma ferramenta robusta para a mitigação de riscos de sobrepreço, de superfaturamento e riscos de continuidade ao programa. O sistema também favorece o estabelecimento de objetivos claros, mensuráveis para o planejamento, para a medição de desempenho e para a gestão como um todo. Ele abrange, né, a medição de desempenho de uma forma objetiva, permite a análise dos desvios em relação ao planejado, e isso é muito importante para a tomada de decisão e para a definição de ações corretivas, caso necessário. Bom, o sistema também está baseado na disponibilização de dados de custo durante a execução, diretamente do sistema de contabilidade da empresa contratada. Então, passa a ser possível relatar com precisão os custos e o desempenho do programa. Esse acesso aos dados do sistema contábil da contratada garantem auditoria e confiabilidade da informação. E, por último, mas não menos importante, o sistema também permite, né, o aperfeiçoamento da nossa base de informações sobre custos reais dos nossos projetos, podendo ser usados, né, como uma base de inteligência em projetos futuros. Próximo slide, Maurício, por favor. Bom, a adoção do SGVA, ela já começa nos estágios iniciais do processo de obtenção, mais precisamente quando a Marinha está elaborando a sua RFP, né? Isso é importante porque permite que as empresas que são proponentes, né, que elas entendam logo no início do processo de obtenção o que será esperado em termos de gerenciamento durante a execução do projeto. A ideia é que ela avalie o seu sistema, né, incluindo processos e ferramentas, e tenha tempo e condições para se preparar para atender ao que está sendo solicitado. Né? Na elaboração da RFP, existe um capítulo dedicado a requisitos de gerenciamento de projeto e, mais especificamente, né, requisitos ligados à implantação do SGVA pela contratada. Bom, durante a avaliação das propostas, o cumprimento desses requisitos é avaliado, sendo um dos vários aspectos, né, que são considerados para a seleção da melhor oferta. Maurício, por favor, próximo slide. Bom, os requisitos constantes na RFP, né, que devem ser entregues ainda na fase de proposta pelas proponentes, são, em primeiro lugar, a gente pede uma minuta do plano de implantação do SGVA.
Essa já foi uma lição aprendida do projeto das fragatas, que nós aplicamos ao projeto do navio de apoio antártico. Nós entendemos que solicitando essa minuta logo quando a empresa ainda é proponente e não contratada, né, isso permite que ela analise seus processos, procedimentos e sistemas frente aos requisitos da norma de SGVA, nas suas 32 diretrizes, verifique a conformidade com as diretrizes e se planeje para atendê-las no caso em que ele verifique que há alguma discrepância ou não conformidade. Bom, em segundo, a Marinha ela fornece uma EAP inicial que já é bastante detalhada, com todos os sistemas do navio, as entregas de engenharia, apoio logístico e gerenciamento. A gente entende que ela ainda sofrerá decomposições adicionais ao longo do projeto, antes mesmo da elaboração do contrato, né, porque a gente entende que existe o planejamento em ondas sucessivas. Os capítulos da RFP também já são organizados de acordo com a EAP, isso também foi uma lição aprendida das fragatas, de forma que a própria RFP ela serve de dicionário da EAP. Bom, também é solicitado que o orçamento seja informado por elemento da EAP, né? Então, dessa forma, a gente alinha o custo ao escopo. Também solicitamos que seja desenvolvido um cronograma, né, usando a EAP fornecida. Então, dessa forma, a gente também alinha o tempo ao escopo. E é solicitado também um organograma, né, que também é alinhado com a EAP. Próximo slide, Maurício, por favor. Bom, sobre os desafios de implantação do SGVA, eu acho que vale a pena ressaltar 3 pontos importantes. O primeiro é que existem desafios nessa implantação tanto para a Marinha quanto para as contratadas. A segunda é que a Marinha vem capturando as lições aprendidas e realimentando seus processos. Como eu citei, né, ao longo dos outros slides, as lições aprendidas do projeto das fragatas já foram aplicadas ao projeto do navio de apoio antártico. Durante o processo do navio de apoio antártico, a gente também já viu melhorias e a gente já está incorporando aos nossos processos para que sejam aplicados nos próximos projetos. E a terceira é que a implantação, no nosso caso, ela é um processo que está em andamento, né? Ele é um processo em evolução, né? Nós sabemos que lições aprendidas ainda estão por vir e estamos atentos, né, para estar sempre melhorando os nossos processos. Próximo slide, Maurício, por favor. Bom, antes de finalizar, eu queria agradecer pela atenção dispensada, pela oportunidade de participar desse evento, né? E tudo que essa série de webinars vem trazendo em termos de aprendizado, né? De discussões sobre o tema, são importantes. A gente entende que é importante o compartilhamento de informações, né? A gente sempre aprende um pouquinho, ouvindo. No último webinar eu já aprendi algumas coisas. Então, agradecer a oportunidade e a participação. Paula, muito obrigado aí pela apresentação. Eu acho que é o importante aqui a gente, exatamente como você disse, compartilhar esses conhecimentos. É um processo evolutivo, um processo de aprendizado para todos nós aqui no Brasil. A Marinha não foi diferente, ela está exercitando, né, essa lógica do SGVA, né? O SGVA, que é o acrônimo brasileiro, o EVMS, como a gente se refere carinhosamente a sistemas de gerenciamento de valor agregado, como o SGVA, que já está ganhando, se consolidando como acrônimo aqui para nós no Brasil. E é muito interessante ver essa construção, ver como é que isso se materializa nos requisitos de vocês. Então, eu vou deixar as perguntas para o final das 3 apresentações e vou agora já passar direto aqui para a apresentação do Fábio Bahia, Fábio Dias Bahia, meu colega, enfim, já de vários projetos juntos. Fábio, ele é hoje gerente responsável pelo PMO da Ingepron, que é a empresa gerencial de projetos navais, a empresa que é responsável por
fazer o gerenciamento dos contratos de aquisição da Marinha do Brasil. Então, tudo isso que a Paula falou, que está relacionado a processos de aquisição da Marinha do Brasil, isso, uma vez contratado, isso passa para a Ingeprom para ser efetivamente gerenciado. Então, a construção das fragatas classe Tamandaré e do navio Polar Antártico estão sob responsabilidade da Ingeprom. O Fábio, ele é formado em Engenharia Elétrica e Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense, tem mestrado em Sistemas de Gestão também pela Universidade Federal Fluminense, especialização em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade da Califórnia em Berkeley. Ele, como falei, é responsável pelo PMO da Ingeprom. Ele atua em seus projetos estratégicos, como os 2 projetos que eu acabei de mencionar. Ele é também professor convidado da Fundação Getúlio Vargas, do programa de MBA. Ele foi agraciado pela Medalha do Mérito Tamandaré da Marinha do Brasil em 2021 e também trabalhou comigo na FGV durante um período. Já tem muitos anos de experiência também no setor privado, é especialista na área de gerenciamento de projetos e conhecedor também do EVMS ou SGVA. Então, Fábio, muito obrigado por estar aqui compartilhando sua experiência com a gente. Então, fica à vontade para fazer a sua apresentação. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos, né? Paula, Dave, Gordon e o público geral. É um prazer estar com vocês aqui. E vamos lá, vamos bater um papo e vou tentar trazer algumas questões aí práticas, né, do dia a dia. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Um instantinho, só, por favor. Deixa eu... Maurício, está conseguindo ver? Estou vendo perfeitamente. Bom, então, SGVA, contextualização e desafios, é a nossa discussão. E a ideia é falar sobre a Ingeprom brevemente, o escritório de projetos e os desafios que a gente mencionou agora. Vou passar o mais rápido possível, tem muitos slides, na realidade, o tema é muito rico, a gente poderia ficar aqui bastante tempo conversando. E mesmo sabendo do pouco tempo que a gente tem, confesso que foi difícil reduzir, né, a quantidade de slides, né, como eu comentei, bastante motivador, né? Então, já começando pela Ingeprom, a Ingeprom é uma empresa bastante interessante, né? Ela é uma empresa pública, como tá narrado aí nesse slide, e empresa estratégica de defesa. Ela é vinculada ao Ministério da Defesa e o comando da Marinha, na realidade, é que faz a administração, diria, dela, né? 100% da União, ela não depende de orçamento de mais ninguém, vamos dizer assim. Ela tem seus próprios negócios, sua própria lucratividade específica e por isso independente, né? O pessoal que trabalha com a gente aqui é normalmente contratado, CLT, comumente, tem concurso público, até teve recentemente um concurso e se juntou a nós um grupo de profissionais da área de projetos bastante experiente, né? E, por sinal, eu creio que esteja no lugar correto, né? Porque o nome Ingeprom, né, até esqueci de comentar, Empresa Gerencial de Projetos Navais. Então, para o gerente de projeto, né, diria que o pessoal de projeto, o lugar correto seria aqui. E essas figuras aí estão mencionadas, né? Claro que a Ingeprom tem outros negócios, né? Mas estão mencionadas porque, como a Paula muito bem comentou, são aonde o SGVA, por enquanto, está aplicado no nosso contexto. Então, como eu comentei, enfim, a Ingeprom ela é muito mais do que uma gerenciadora de programas estratégicos da Marinha, que, aliás, eu diria que talvez o carro-chefe da organização hoje, pela criticidade, né, a questão é nacional, na estratégia nacional, mas também ela atua em outras frentes, diria, outros eixos, né? Então, tem a parte de exportação, pouca gente sabe, mas a gente tem uma fábrica de munição que é a maior da América Latina, e a Ingeprom gerencia essa fábrica para a Marinha, por sinal,
né? Então, é um elemento bastante importante também dentro dos que a INGEPRON atua, e também na economia do mar. Então, há uma série de serviços como esses listados aí, né? Reparos navais, né? Levantamentos, estudos, de uma forma geral, hidrográficos, que a INGEPRON presta serviço, né? Para diversos países, inclusive, né? que são parceiros do Brasil, especialmente no que se refere ao Atlântico Sul. Então, a INGEPRON tem essa gama de ações, né? E eu vou dar destaque só a um tema que é muito caro para nós, que tem a ver com o desenvolvimento da economia do mar. Então, graças a esse eixo, a INGEPRON teve a excelente iniciativa, na minha visão, de, junto com mais 3 organizações, fundar o Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro. Isso aconteceu recentemente, mas vejam, já há 40 empresas associadas. Então, na realidade, como descrito ali, a ideia é gerar estímulos à economia do mar, né, gerar riqueza. E como o Brasil, naturalmente, banhado pelo Atlântico, vocês imaginem a quantidade de oportunidades se juntando o cluster. E lembrando, claro, falando de cluster, estamos falando, né, de três vetores aí, naturalmente, a parte empresarial, mas também educacional e o governo, e há até uma secretaria de governo que foi criada justamente para apoiar essa iniciativa extremamente bem-vinda. Então, nesse contexto, só para pontuar mais especificamente a quantidade de organizações envolvidas, né, algumas de grande porte, extremamente importantes, internacionais também, que se juntaram a esse cluster. E o cluster, na realidade, que surgiu no Rio de Janeiro, ele acabou tendo um impacto tão grande que outros estados brasileiros resolveram criar clusters também, né, e com a INGEPRON liderando esse processo, né, e se formou, como está se vendo ali, o Hipercluster Marítimo Brasileiro. Então, aliás, devo mencionar que na parte educacional do cluster, né, na vertente acadêmica, a FGV, a Federal Fluminense, a UFRJ, são alguns dos elementos críticos nesse processo, né? E como eu havia mencionado, né, não custa nada lembrar, né, que a gente domina toda a tecnologia eletrônica, química, mecânica para desenvolver essas munições aí que servem como elemento também para a INGEPRON de faturamento muito importante, exportação também. Fechando a discussão da INGEPRON, né, sendo bem breve, tem muito mais coisa a falar aqui, naturalmente, esses são os projetos que o EVMS, SGVA, se aplica no momento, né, e os senhores estão vendo embaixo, né, em breve, além dos 2 acima mencionados, pela Paula, né, o navio patrulha-oceânico chamado NAPA 500, né, vai existir um esforço, né, visando a implementação desse programa que também será estratégico até pelo tamanho que se imagina. Desculpe, que se imagina aí. Então, uma visão da INGEPRON, brevíssima, e também, rapidamente, passando pelo escritório de projetos, a gente hoje se reporta o diretor-presidente, e a nossa atuação ela é muito focada em dar suporte, definir metodologias às gerências desses 2 programas, que já são programas que estão rodando, o chamado PFCT, já há 2 anos, né, e o NAPANT, felizmente, está iniciando agora. Então, na realidade, a gente não gerencia os projetos, há 2 executivos gerenciando esses projetos. Então, a gente trabalha em parceria com a assessoria financeira jurídica, como falei, né, definindo métricas, dando apoio, um olhar muito de governança, se é que eu posso falar, né? E entrando mais em específicos, né, 3 divisões de projetos, e uma de planejamento e controle, né, gestão do conhecimento, inovação crítica na nossa área, a Paula mencionou isso muito bem, e uma divisão de riscos que trabalha, claro, totalmente integrada com a primeira. E eu vou dar só um exemplo, já que a gente deve também mencionar um pouquinho a área mais prática, né, do que a divisão de planejamento, monitoramento e controle faz. Já comentei, né, metodologias e práticas, e aqui só para o pessoal de EVM, de SGVA, que vai estar mergulhando no assunto eventualmente, vocês observarem, né, que referências a gente utiliza, né? Então, a documentação do Departamento de Defesa, NDIA, que é a Indústria Americana de Defesa,
né, o Departamento de Energia, o terceiro documento à direita. O que é muito interessante nesse contexto de SGVA e VMS é que, como a área pública puxou esse processo, há uma série de documentos de altíssimo nível livres para uso. Então, esses três aí de cima falam sobre o mesmo assunto, só que direcionando implementações do EVMS, do SGVA, como queiram, de acordo com especificidades, né, dependendo do departamento ou do Ministério, se fosse do Brasil, aí comentado. E aqui abaixo são documentos também do NDIA e de organizações do governo, como o CAL, que é o TCU de lá, né, que são complementares a esse de cima. São documentos de altíssimo nível. Eu tenho alguma experiência na área de gerenciamento de projetos e com metodologias, desde a minha época de IBM, há 25 anos atrás, e eu confesso para vocês que fiquei muito impressionado. Então, esses documentos dessas organizações, elas se somam, elas complementam de cima. Então, você tem uma visão de projetos realmente, para quem gosta da área, é uma satisfação muito grande. E os produtos que essa divisão desenvolve, claro, análises de diversas monta, né, especialmente relacionadas a cronograma, valor agregado de uma forma geral, conceitual, né, como é que está a implementação, ali em cima um conjunto de práticas, né, de diretrizes da área como um todo, né, que engloba todas essas gerências que a gente falou, né, notas técnicas, instruções técnicas e assim vai. Então, uma breve visão. E desafios do SGVA, né, pouco tempo, eu coloquei alguns, mas poderia ficar falando bastante tempo também, e começando pelo primeiro, né, que enfim, peguei uma frase do Peter Drucker sobre inovação, que é a mudança que cria uma nova dimensão de desempenho. Então, o que acontece, né? Se a gente observar essa figura aí, eu estudo e comparo a complexidade dos projetos que existem em setores gigantescos, como mineração, energia, infraestrutura, telecomunicações e assim vai, ainda assim se nota que os projetos da área de defesa são os mais complexos. Então, tendo em vista isso, nos pareceu natural, né, como foi narrado aí em 2017, e a Marinha, naquela ocasião, né, e até hoje, inclusive, com uma visão de inovação muito interessante, muito aberta a sugestões. Então, com base nessa questão da complexidade, a gente, poxa, se os projetos complexos são da área de defesa e nós somos da área de defesa, né, vamos buscar na fonte que existe desses países. E, como prioridade, os Estados Unidos, claro, a potência industrial, militar indiscutível, e aí a gente vai entender. Então, o que existe efetivamente de gestão de projetos lá nos Estados Unidos? E daí surgiu a 748. Então, a 748, né, o SGVA, ela surge fruto dessa tentativa de mudança e enquadramento mais específico do nosso sistema de gestão, tendo em vista a área que a gente atua, né? A gente usa o PMBOK, né, que foi até citado naquele outro slide, mas a norma que integra processos é a SGVA e VMS. O PMBOK também é utilizado, há um cruzamento dos dois, mas a norma líder, porque o SGVA é um sistema, como o nome diz, de gestão, né? Ele é mais metodológico, o PMBOK, que é mais uma estrutura de gestão, né? Então, ele serve como uma ferramenta guia fundamental, né? E, para os senhores terem ideia de como essa estrutura de gestão é vista, o relatório do Congresso americano, 2009, eu vou até ler o texto: o processo de gerenciamento de valor agregado é a melhor ferramenta disponível para a comunidade de gerenciamento de programas e de líderes sêniores por gerenciar efetivamente grandes e complexas aquisições. Não existe outra alternativa que proveja os benefícios dessa metodologia. E aqui, mais recentemente, 2019, no próprio EVM-SIG, um daqueles documentos que eu mencionei, simplesmente diz o seguinte: é uma das ferramentas de gerenciamento de programas mais poderosas do DoD e da indústria. Prosseguindo, né, uma coisa que surge é justamente que é o segundo ponto que vale a pena mencionar, o segundo desafio, é garantir o entendimento de todos os envolvidos sobre qual é a abrangência do SGVA. É um indicador, né, é uma métrica, é uma técnica, é um conjunto de
de índices e assim vai, ou é um sistema de gestão, né? Então, na realidade, é importante a gente visualizar, né, as camadas quando a gente fala o que é valor agregado. Então, a primeira camada é exatamente o que é efetivamente o elemento, né, que está querendo se medir, que é, como descrito ali, é o valor orçado, né, ou planejado de um pacote de trabalho, ou uma parte dele, que foi medida, foi validada. Então, olha, ok, eu agrego esse elemento, né, porque eu vi que ele foi feito, então tem um valor agregado associado a isso aí, né? Isso é um olhar. O segundo olhar, no nível mais alto, né, que eu estou chamando ali de GVA ou de EVM, né, que é simplesmente o gerenciamento de valor agregado. Isso que a gente vê mais apresentado no PMBOK e em outras estruturas de gestão, né, quando falo de valor agregado, que é aquela discussão de variações, discussão de indicadores como CPI, né, como SPI e etc., né, cálculos, né, projeções, extremamente interessante, mas bem focado em indicadores de desempenho, né? E, na realidade, numa camada mais acima, que usa tudo das duas de baixo, aí sim que a gente tem o EVMS. O EVMS, na realidade, é isso tudo aí. É um sistema de gerenciamento de programas e projetos, como a Paula muito bem mencionou. Ou seja, quando a gente fala de SGVA, a gente está falando de planejamento e controle. Basicamente isso. Um sistema de planejamento e controle com foco em performance, com foco em desempenho. Aliás, talvez até esse nome, sistema de gestão de valor agregado, não seja adequado. O ideal deveria ser sistema de gerenciamento de desempenho com base em valor agregado, alguma coisa assim, porque ele acaba nos enganando, né? Então, estamos vendo aí, EAP, cronograma, CPM, recursos, risco, linha de base, tudo isso que tem no PMBOK, né, com uma adição de elementos como gestão de materiais, né, a parte contábil, elementos críticos para quem constrói, quem participa de projetos complexos. Então, ele é modelado, né? Então, né, sem muitas delongas, né, a estrutura dele está baseada nessas diversas categorias que são subdivididas em vários processos, né, com quem trabalha na área de construção, né, especialmente, dentre outras áreas, né, quando der uma lida na norma americana, na 748, vai ficar até assustado. Assim, ué, é só isso, só com essas, né, descrições tão específicas, detalhadas? Que interessante, eu já faço isso, né? Legal que agora eu vou até ampliar, incluindo o valor agregado nessa minha estrutura de gestão. Então, não é basicamente isso, né? Isso que a gente vê nos livros, na academia, e assim vai nas discussões mais comuns. E essa informação é importante, mas ela é a saída do sistema de gestão. Tem que ficar claro isso. Então, se ela é a saída, o nosso desafio, o macro desafio, qual é? Planejar e controlar de maneira correta. Se não houver um planejamento adequado, se não houver um controle adequado, eu não vou ter indicadores que reportem esse andamento, consequentemente adequados. Isso é óbvio, né? Então, o sistema visa isso. Por curiosidade, coloquei aqui, por minha iniciativa própria, uma comparação das várias diretrizes do sistema, são 32, né, e onde que elas se equalizam, né, ou têm equivalentes no PMBOK, e os senhores podem ver que tem uma série de ferramentas aí de diretrizes, né, que são de integração, o que mostra realmente que uma das grandes qualidades desse sistema é explicar exatamente como você vai criar uma linha de base integrando escopo, tempo, custo. E risco, naturalmente. A questão 3 tem a ver de uma forma mais filosófica até, que eu acho que é uma mentalidade no mundo inteiro que está cada vez mais evoluindo, né? A gente não olhar projeto, o programa, só até a hora que a gente quebra champanhe no casco, vamos dizer assim, né? Muito mais do que isso. E também perceber que, na realidade, dependendo da qualidade da nossa aquisição, da nossa construção, e fundamentalmente do nosso planejamento, a gente tem até as figuras mostrando ali, o projeto 3D de um projeto sendo realizado,
né? E ao lado tem um cronograma, né? Uma estrutura integrada de cronogramas, né? Verticalmente integradas, o que é fundamental ver, a gente perceber que todo esse processo seja de mobilização, de engenharia, de aquisições, etc., né, que estamos sendo modelados para se criar um navio, todas elas estão dentro de um cronograma, dentro de um planejamento. Sem a modelagem do planejamento, não há a modelagem do navio se tornando realidade. Então, isso tudo está intrinsecamente relacionado. Então, a Engeprom, ela tem como meta, e a Marinha também, né, se me permitem comentar, realmente desenvolver de maneira profunda a sua capacidade de gestão e de governança dessa gestão. Então, é um projeto mal feito, né, se vocês estão vendo, né, no curso do ciclo de vida, vamos dizer assim, o custo menor vai até a construção, em seguida é muito maior. Então, quanto melhor for o programa, for o projeto, consequentemente, as consequências serão positivas, né? Questões mais específicas também, lembrando, né, definição de escopo, os responsáveis por esse escopo é um outro desafio muito grande, você detalhar da maneira correta esse escopo do programa. Então, a EAP, de novo, esse elemento fundamental, até estou falando coisas que todo mundo sabe, é fundamental associar a EAP, detalhar o máximo aonde puder, não podendo definir grandes pacotes de trabalho que, dentro de um planejamento de onda sucessiva, já se sabe quando serão decompostos, vamos dizer assim, né? E tudo com seus custos alocados e recursos de uma forma geral, não só custos, recursos, especialmente dizendo quem vai fazer. Isso é uma coisa que a gente não está acostumado, né? Integrar as contratadas na EAP, no cronograma, inclusive quem dá contratado. E outra coisa fundamental também são os métodos de medição. Como é que eu vou fazer a medição, não só a medição para o pagamento, mas a medição do valor agregado? Dependendo da forma como eu utilizar, como eu medir, isso pode levar a algumas distorções e eu não estar acompanhando efetivamente o que está agregando valor, né? E está, por exemplo, medindo de maneira excessiva atividades gerenciais, né? Chamadas níveis de esforço, por exemplo, nessa figura aí, né? Outra questão muito importante, consequentemente, então, como eu falei, é ter uma linha de base bem montada, né? E desenvolver um cronograma de alta qualidade não é fácil, né? Primeiro, voltando, depende da EAP. A EAP de qualidade, ela depende de uma definição integrada que há várias disciplinas, né? Se eu não tenho um gerente, se eu não tenho um planejador que comande isso de maneira correta, não tem adequação de recursos também, minha EAP não vai estar adequada, meu cronograma, consequentemente, também não. E desses projetos de construção complexos, ainda há uma integração do cronograma, que muitas vezes está no Primavera, com o sistema de produção, vamos dizer assim, que então há de se ter essa integração, ou seja, da produção, né, com acompanhamento no nível mais alto no Primavera desse trabalho. Então, essas integrações de sistema, elas também são fundamentais, né? Então, na realidade, a pergunta que se faz é o seguinte: eu falei em cronograma que tem que ser bem feito, mas o que é um cronograma de qualidade? Então, na realidade, como uma sugestão, ou como até uma recomendação, se me permitem, naqueles documentos que eu mencionei, um deles, que é o documento da NDIA, vamos dizer assim, ele cita ferramentas para você fazer o acompanhamento e medição da qualidade do cronograma. Então, tendo em vista isso, é uma ferramenta excepcional para você utilizar no desenvolvimento da maturidade dos cronogramas que você está fazendo, né? E também poder fazer verificação, auditoria dessa qualidade, né? Então, por exemplo, aqui na nossa área, desculpa, aqui nesse slide está mostrando justamente essas ferramentas. Uma são os princípios geralmente aceitos de cronograma e a outra é a análise de 14 pontos, né, que essa o DOD desenvolveu, né, e a da esquerda, o GASP, a NDIA desenvolveu e propôs,
né? As duas podem trabalhar conjuntamente, ferramentas fantásticas para você saber se as coisas estão indo bem ou não, tem métricas específicas definidas, e assim vai. E aqui internamente, nesse particular, o que a gente fez? A gente criou indicadores para medir a qualidade de desenvolvimento do cronograma, indicador para medir a execução do cronograma. Então, com base naquelas ferramentas que eu mencionei, né, a gente tem a capacidade de acompanhar o tempo todo, mensalmente, como anda o cronograma do projeto, né, como está, e reportar quantos por cento relacionado a um X de qualidade mínima que a gente imagina esse cronograma estar, né? Da mesma forma, riscos, né? Hoje em dia, né, não se imagina um cronograma que não tenha compatibilidade, né, não esteja desenvolvido, né, modelado para estar integrado com análise qualitativa / quantitativa de riscos, né? Então, outro nosso indicador relacionado à qualidade de cronograma e qualidade de integração é esse indicador que está aparecendo aí, que tem 2 subindicadores, né, como o outro também tinha, né, ou seja, como é que está a análise qualitativa e como é que está a execução da análise quantitativa, né? Então, estamos imaginando, claro, que estamos vivenciando um contexto em que essas 2 ferramentas, né, de risco são aplicadas. Se não são aplicadas, deveriam ser pelas boas práticas. Já mencionei, mas vale a pena falar novamente, uma outra questão muito importante, né, um desafio muito importante é o nível de controle, né? E para o SGVA e para qualquer nível de controle que a gente fala em projetos, se eu estou controlando lá em cima, no nível 1, eu não tenho controle nenhum, só tenho controle macro. Por outro lado, eu também não posso estar controlando se o indivíduo pregou o prego na parede ou não, ou aparafusou algum dispositivo, evidentemente. Então, de maneira inteligente, de maneira razoável, né, segundo critérios, né, eu tenho que ter um nível de medição correspondente ao risco que eu tenho nesse projeto. Então, nesses programas que a gente citou da Marinha, claro que a gente tem que ter um nível de controle abaixo do nível 1, evidentemente. Do contrário, não é coerente com o grau de risco que a gente está submetido, naturalmente, né? E uma outra coisa é o nível operacional do dia a dia, né? O nível de decomposição de controle, que é um nível bem mais pesado. E aqui, nos projetos da Marinha, com as suas parceiras, com as SPEs, foram criadas, né? O nível de decomposição dessas atividades de controle mensal é um nível baixo, vamos dizer assim, e como manda esse tipo de projeto, né? Então, aí, nesse caso, a gente tem que ter os relatórios mensais que mostrem efetivamente, né, aí sim, aqueles indicadores de performance que a gente mencionou. Uma outra questão que é interessante, que tem a ver com a base do conceito de valor agregado, que a gente chamou de sincronização das dimensões de valor agregado. E esse fenômeno é mais complicado em aquisições, de uma forma geral, equipamentos, mão de obra, que não sejam originados internamente, né? Internamente é fácil. Por quê? Como falado aí, uma questão central, né, é que quando eu meço o valor agregado de um elemento num dado período contábil, num dado mês, no nosso caso aqui, eu tenho que lançar no meu sistema de controle o custo real efetivo daquele trabalho que agregou no mesmo momento. E isso, às vezes, é complexo, porque eu tenho pagamentos, o meu sistema contábil não tem a velocidade quando é externo, né, ao contrário do que é interno, né? Então, eu tenho que fazer esse ajuste, né, de forma a pegar estimativas, né, ou contas a pagar, vamos dizer, né, estimativas, e fazer uma previsão, né, de forma que eu tenha esse alinhamento, a sincronização perfeita. O valor agregado é X, então, meu custo real é esse aqui, será esse aqui, foi esse aqui de fato, né? Pelo menos contabilmente, na forma, né, de competência, vamos dizer assim, o regime de competência,
A minha variação real, efetiva, né, correspondente. Aí eu tenho a capacidade de fazer a gestão da eficiência de custo do programa. Se não for assim, há um descasamento e aí os relatórios não atingem o seu objetivo e gerente sem informação adequada está tomando decisão abaixo do que merece, vamos dizer assim. Uma outra questão também importante, crítica, né, no SGVA e VMS, além dos indicadores, das variações, dos índices, etc., é a constante estimativa. Então, uma grande qualidade da VMS é mensalmente te obrigar a fazer a estimativa no término. Então, com base no valor, no custo real, e aí é fundamental se ter o custo real do programa, para esse caso, né, eu estimo, né, quanto eu, dado o que falta e dado o meu desempenho de custo real, qual vai ser o meu novo valor, qual é a nova estimativa de término do programa. Então, as projeções são constantes, e claro que essas projeções podem estar vinculadas também a uma análise quantitativa, né, ou algum tipo de fórmulas, há várias formas de você calcular isso. É bastante, vamos dizer assim, correto que uma organização apresente essa informação em pelo menos três vetores, né? A estimativa do término mais provável, pessimista e otimista. É isso que se espera e as boas práticas indicam, né? E, por fim, a gestão de mudanças, né? Ou governança de mudanças, que passa a ser muito crítico, né? Para que a gente garanta que o planejamento está mantido e ele vai ser mudado, a linha de base, ela só vai ser alterada de forma estruturada, de forma disciplinada e com todos os seus impactos efetivamente verificados, com a devida análise de risco. Então, na realidade, se eu tenho um planejamento, se eu tenho um orçamento e ele vai sofrer uma mudança, se eu tenho um cronograma, ele vai sofrer uma mudança, por quê? Eu tenho que explicar. Porque, em tese, né, aquilo ali, especialmente o orçamento, estou aqui por hipótese comentando aí dos nossos projetos com a Marinha, que são contratos de preço fixo, firme preço fixo, né, usando a linguagem americana. Então, é crítico qualquer mudança e, como ali embaixo no rodapé, não é simplesmente você ter um apêndice no contrato falando sobre isso, há uma legislação específica, há muita cobrança, de forma que isso seja feito de uma maneira bastante adequada. Por isso, ali eu até coloquei governança de mudança. Então, meus amigos, senhoras e senhores, queria agradecer a atenção de todos e agradecer também a Marinha e a Engeprom pela oportunidade de estar trabalhando em um projeto tão interessante, tão desafiador, e aos colegas de trabalho também que estão com a gente no dia a dia. Okay. Muito obrigado, Fábio. Boa apresentação, enfim, já deu uma contextualização. Então, vou rapidamente aqui passar para o David. Antes, só dar uma recado aqui para as pessoas que quiserem deixar suas perguntas, fiquem à vontade, que se você está pelo Zoom, você pode deixar aqui pela opção de esse Q&A que está aqui embaixo, você pode fazer a sua pergunta para qualquer um dos palestrantes. Vou passar, então, já de imediato para o David Tervonen, que é formado em Engenharia Mecânica pela Michigan Technology University. Ele tem mestrado em Administração de Empresas pela Virginia Polytechnic Institute and State University, com mestrado em Estudos Estratégicos pela Faculdade de Guerra do Exército dos Estados Unidos. Ele atualmente é vice-diretor da Divisão de Política de Aquisição Naval no gabinete do secretário adjunto da Marinha, com funções nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e aquisição. Ele hoje é responsável pelo desenvolvimento da política de aquisição, desenvolvimento de painéis de status, entre outros procedimentos internos. Ele é responsável aí por 180 supervisão de 180 grandes programas, e aí estamos falando de uma ordem de mais
37 bilhões anuais. Então, são projetos de grande monta. Ele também atua como diretor adjunto da Divisão de Gerenciamento de Valor Agregado no gabinete do secretário adjunto de Defesa e foi responsável por vários assuntos ligados à política e orientação na área de gerenciamento do valor agregado. Eu posso aqui, o currículo do David é enorme, muito relacionado nessa área de gestão e IFM, junto ao Departamento de Defesa e agora pela Marinha Americana. Então, sem mais delongas, David, muito obrigado pela sua participação. Você já teve essa contextualização de como é que está a régua do EVM aqui no Brasil. Então, vai ser muito interessante a gente poder ouvir de você como é que isso é tratado no âmbito de defesa nos Estados Unidos. A palavra é sua. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado por me convidarem, por estar aqui. Era uma honra apresentar para vocês, principalmente ao lado da Paula e Fábio, depois da apresentação maravilhosa deles. Eu vou compartilhar a minha tela. Bem, muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Eu vou começar lembrando que eu estou aqui falando por mim mesmo. As minhas palavras não representam nenhum departamento da Marinha ou do governo americano. Maurício e Fernando me pediram para estar aqui e falar um pouco sobre essa administração e os projetos que nós estamos tendo, e introduzir também os processos de aquisição no Departamento de Defesa americano. Eu trouxe alguns slides, algumas ilustrações, para ajudar a verificar algumas coisas que eu vou falar. É importante termos essa discussão, e depois também posso responder as perguntas que forem enviadas pelo Q&A. Para começar, a forma como a Casa Branca, como é elaborado esse orçamento, como é feita essa administração e desenvolvimento desses grandes projetos de aquisição. Então, no Departamento de Defesa, nós temos os contratos de mais de 20 milhões de dólares, e isso é o mais importante para fazermos essa aquisição, em termos de suprimentos e fornecedores. O que vocês estão vendo é o quadro de aquisição que é adaptável, feito pelas políticas de aquisição, e eu gostaria de destacar alguns deles para poder descrever como isso é utilizado em diferentes departamentos, também principalmente no departamento de aquisição. Esse quadro foi feito por um sistema, foi dividido em 6 partes, como vocês estão vendo aqui nesse quadro. A primeira é apenas a política de aquisição, e o quadro que vocês estão vendo aqui era apenas uma única estrutura de aquisição, e nós criamos outras instruções, e isso foi se tornando mais dividido para poder simplificar, para verificarmos quais os tipos de projetos que nós trabalhamos. Então, são abordagens de compras e aquisições personalizadas em que nós tentamos empoderar os nossos gerentes a fazer o que faz sentido para eles e trazer abordagens para aplicações de procedimentos do tamanho certo para programas específicos. Então, isso acaba entrando no terceiro ponto do nosso programa, que é sobre uma análise do que nós fazemos e o que é fundamental nessa gestão, nesse programa de gestão que traz
as métricas e as orientações e os SPIs, CPIs e tudo para a organização. Então, isso oferece uma abordagem também baseada em dados, mas também uma linguagem comum usada em termos de aquisição e de tendências e de força de trabalho de aquisição que se torna familiarizada com a gestão e usa os dados para fazer uma gestão programática. Então, isso é fundamental para como nós trabalhamos. O 5 ponto, que seria uma gestão de risco ativa, traz uma análise desse risco que vê as oportunidades que, de fato, estão no programa com as metodologias e que são bastante importantes também para todo o processo de gestão. E o 6º ponto é a sustentabilidade enfatizada das operações sobre o ciclo de vida, onde nós temos custos e nós enfatizamos essa sustentabilidade por todo o processo de aquisição e isso é geralmente importante de saber, porque a gente tem que ter tudo isso em mente. Então, o primeiro ponto aí no gráfico que vocês conseguem ver de aquisição de capacidade urgente é uma questão relacionada aos comandantes que vem uma lacuna de capacidade e ele precisa contratar outras pessoas para lidar com potenciais ameaças. Então, isso acontece dessa forma. E agora eu vou passar para o 3º ponto, que seria uma grande aquisição de capacidade, que é bastante importante quando a gente tem como visão o sistema militar, como, por exemplo, porta-aviões e mísseis e jets e grandes veículos e satélites e sistemas e equipamentos militares. Isso é mais sobre um programa tradicional e nós vamos usar isso depois de algum marco ser incluído na parte de engenharia e ter um orçamento de gestão, mas esse orçamento é apertado para o desenvolvimento de novos sistemas. Então, nós temos grandes esforços aí com projetos complexos e precisamos ter disciplina associada a tudo isso. É como o Fábio estava falando mais cedo, não significa que não há desafios, mas a gente tem disciplina e abordagens de sistema que vão nos permitir trabalhar. Agora eu vou passar para a camada de aquisição, que é uma camada que pode indicar algo entre uma grande capacidade e uma grande entrega. E então, a gente tem que pensar nas coisas que podem acontecer ao longo do tempo e pensar em ideias e protótipos e como colocá-los em campo, mas com a ideia de um projeto, esses projetos são bastante benéficos para a gestão, especialmente quando esses contratos são acima de um limite de 20 milhões de dólares, como está sendo aplicado aqui com as políticas. A próxima etapa seria de trabalhar com os protótipos e ver como eles funcionam e fazer testes de capacidade e produzir rapidamente e mandá-los para o campo. Passando para o 4º ponto, que é a aquisição de software, algumas vezes isso é importante nessa fase, porque talvez um software seja viável por menos de um ano e a gente precisa ter abordagens mais ágeis. E isso nem sempre se aplica ou faz sentido num ambiente em que haja outras métricas de programa. Então,
o software nos ajuda. Então, depois a gente pensa nos sistemas de negócios de defesa. Então, a gente tem que pensar em sistemas baseados em computador e como lidar com eles e quais são os benefícios do ponto de vista de gestão, e a gente também tem que pensar nisso. E o último ponto seria a aquisição de serviços, que é onde muito do dinheiro é gasto. E isso é orientado por pessoas e pelas capacidades dela, e há uma variedade entre o apoio com grandes habilidades técnicas e também com serviços e algumas bases e outras coisas. Então, no Departamento de Defesa, a gente tem grandes capacidades de aquisição. Então, para dar uma ideia do Departamento e da Marinha e o tipo de negócio que a gente faz durante esse processo, talvez isso aqui seja mais próximo de uma visão sobre o ciclo de vida das aquisições. E na parte esquerda, vocês têm duas vias do processo de aquisição, sendo a primeira com as etapas 1, 2 e 3, com análises e alternativas e conceitos de operações e capacidades e descrições e definição desses requisitos que são compartilhados pelo pessoal de operações. E a gente tem que pensar no nível operacional da Marinha para tudo isso. E depois do marco A, a gente passa por programas de aquisição que são revisados para a gente ter um foco mais em aquisição. E nós temos vários civis na Marinha que são responsáveis pelas pesquisas e desenvolvimento dessas aquisições. E isso entra com o marco B, que seria um programa que aparece com reflexões de engenharia. Sendo esse marco tendo aprovação para contratos maiores de desenvolvimento. E então, o ponto 6 seria uma revisão integrada, que tem um programa que traz essa base integrada para ter uma consciência sobre qual é o risco e quais os esforços do governo para um contratante e um contratado. Então, a gente pede ao secretário da Marinha para fazer essa discussão, e essa é uma etapa bastante crítica e a gente tem que entender a importância. E uma vez que essa base é estabelecida, a gente pode seguir com o processo. Então, a gente chega na etapa 6, que é uma etapa de suficiência, que vocês estão vendo aí na parte direita do gráfico. E a gente tem um ciclo de vida todo ano que a gente tem que analisar em termos de custos e de performance, e tem muitos contextos para entender os CPIs e os SPIs dos contratos, para saber se tudo está sendo bem usado e como são métricas bastante confiáveis e que são bastante entendidas e que trazem uma linguagem comum para dar os maiores níveis de resposta rápida do entendimento do que está acontecendo. O foco aqui é usar métricas comuns e abraçar o entendimento e gerenciar os riscos e ter um entendimento de como é feita essa gestão de programa. Eu quero passar por essas orientações
numa tentativa de trazer essa ideia de gestão e de senso comum e de quais são as melhores práticas da indústria. Então, essas orientações 32, elas são derivadas da indústria e que estão em uso desde os anos 60 ou 70, ou seja, já tem mais de 40 anos que a gente tem usado essas orientações de gestão por todas as agências executivas dos Estados Unidos. No DoD, a gente tem um programa que é responsável, parcialmente responsável, eu diria, por muitas coisas, e um dos pontos de responsabilidade é o cumprimento dos contratados e de como eles estão lidando com essas orientações e seguindo elas. Então, a gente no departamento tem um supervisor que também lida com grandes programas de estrutura e que contata todos os escritórios para saber se os contratados estão cumprindo com as orientações da forma adequada. Os escritórios de programas de aquisição com departamentos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica se beneficiam dessa gestão e dos resultados dos contratados e de como eles trabalham com o sistema. E tem uma agenda maior que todos seguem e tem uma gestão integrada e tem um nível interno de transparência e de confiança que permite uma análise bastante rígida e uma gestão do programa que permite tomar as melhores decisões. Então, os dados que estão disponíveis por essa gestão, pelos gerentes de programas, são críticos para o sucesso de alguns dos projetos mais complexos. Então, com isso, eu vou terminar e eu agradeço pelo seu tempo, pela sua atenção. E eu passo para você de volta, Maurício. Muito obrigado, David, pela sua apresentação, pela sua abordagem. A gente pode ter uma ideia já um pouco mais clara de como é que se dá o uso do EVM nos processos de aquisição na Marinha Americana. Eu queria chamar agora o meu colega aqui, o Gordon Franz, para que ele começasse aí a parte de moderação, enfim, a parte de perguntas. Gordon, depois de tudo que você ouviu, eu te peço aí para você começar a disparar essas perguntas e o debate aí entre os nossos participantes. Okay, all right. I see Ok, muito bem. Eu estou vendo que as perguntas estão escritas em português. Então, Carlos. Não, essas perguntas em português eu posso gerenciar aqui. Fica à vontade para você fazer alguma pergunta que você queira para qualquer um dos participantes. Okay. Pode perguntar agora, fica à vontade. If I have any questions or if these other... Se eu tenho alguma pergunta, bem, eu acho que é apenas um comentário enquanto a gente está esperando mais algumas perguntas aqui. Se tiver uma pergunta escrita aqui em português. Eu vou fazer a pergunta aqui. Na realidade, enfim, tem algumas perguntas aqui já em relação a isso. E eu achei interessante aqui, tem uma pergunta do Carlos Campos, que ele fala exatamente sobre a questão dos métodos ágeis, né? Porque o Fábio citou na apresentação dele a questão do PMBOK 6, e no PMBOK 7 a gente já sabe que os métodos ágeis foram incorporados de uma forma que
mudou assim bastante a forma como a gente está acostumado a ver o PMBOK. E ele está perguntando essa questão da aplicação de métodos ágeis no EVM. Isso é uma coisa que eu até, Gordon, é interessante comentar essa questão com você e com o David, porque eu sei que é uma discussão também no âmbito de vocês nos Estados Unidos, como que incorporar a questão dos métodos ágeis no EVM. Eu sei que é uma discussão ainda que vocês fazem internamente e que ainda há muita dúvida em como você estruturar essa questão, ainda que existam publicações já existentes nesse sentido. Eu deixo aí para o David comentar isso também um pouquinho, e o Gordon complementar. Como é que é essa questão dos métodos ágeis em projetos complexos usando EVM? Yeah, I'll let Dave take a crack and then I'll add some comments. Bem, eu vou deixar o David começar e depois eu adiciono os comentários. Maurício, você pode repetir a primeira parte? Eu não peguei a primeira parte da pergunta. The question is, Bem, eu vou fazer em inglês. A pergunta é como lidar com esses métodos ágeis nos projetos complexos usando a SGVA. Eu sei que vocês estão falando muito sobre esses processos ágeis e eu gostaria que você falasse um pouco desse processo. Bem, eu acho que seriam alguns programas, eu acho que eles estão falando dos programas ágeis. Ágeis, ok. Bem, o SGVA é uma metodologia e o programa ágil, eu acho que seria uma abordagem, mais ou menos. Então, existem algumas partes comuns no planejamento e no cronograma, mas eu acho que se você gosta desse cronograma, você gosta desse processo, você vai gostar desses processos ágeis e tem muita parte mais voltada para o planejamento e o cronograma que está voltado para isso. Mas nós temos essas 32 diretrizes, nós damos a base, é o documento que vai passar por todo esse processo e essas partes ágeis, esses projetos ágeis estão baseados em abordagens e métricas que nós precisamos, que são diferentes umas das outras, mas também podem ser complementares. Se você está usando suas métricas de programa ágeis para ter coisas como, por exemplo, a velocidade ou alguns pontos, e isso podem ser complementados por outros relatórios Bem, na verdade, eu vejo os dois como duas coisas distintas, mas que se complementam e podem ser usadas juntas. Obrigado, David. Eu gostaria de adicionar alguns comentários a isso. Bem, para ser honesto, os Estados Unidos, a gente está lidando com isso e para nós é um pouco difícil se você tem os seus mecanismos para interagir e nós temos a implantação, a capacidade. Mais uma vez, a minha opinião é que isso parece que não estamos focados tanto no custo como o governo gostaria que estivéssemos. A SGVA nos permite ter esse planejamento baseado no custo, né, para fazer o cronograma do projeto. Mas a minha opinião é que eles podem trabalhar juntos, os ágeis e o SGVA, mas a conformidade às vezes atrapalha um pouco. Então, a nossa equipe de conformidade here nos Estados Unidos está procurando algumas partes mais sistemáticas na SGVA que talvez os ágeis não deem, ao invés de programas que
nós estamos tentando equilibrar esses SGVA dos ágeis também. Estamos fazendo esse equilíbrio. Então, basicamente, os ágeis são mais sobre a disciplina e planejamento, sempre tem esse planejamento, mas também tem esse progresso, é um progresso empírico e bastante transparente e retrospectivo nessas mudanças, e como parte desse processo, nós temos que verificar como tudo é feito, como tudo esse método ágil nos dá um critério para acesso e significa como nós vamos fazer a entrega desse produto, e o mais novo foco deles, eu diria que nos últimos 3 meses tem sido muito detalhado sobre o futuro, né? O futuro, a visão de mundo do futuro sendo mais estratégica e sendo menos definitiva, porque eles não sabem o que vai ser implementado até chegar a hora de começar essa implementação. E é isso que nós temos no SGVA, sobre treinamento, e tem esse planejamento, atualizado o planejamento baseado no que foi descoberto, e nós queremos ter critérios bem objetivos de sucesso. Então, do meu ponto de vista, se um programa é implementado a partir dos métodos ágeis diretamente, eles estão diretamente direcionados, pelo menos 90% dos objetivos do que a SGVA está querendo fazer, e eles nem sabem que estão fazendo isso, porque eles estão seguindo os métodos. Então, quando você entra nos detalhes e nesses aspectos cruzados, é aí onde chegam algumas barreiras entre os dois. E o David diz que eles são compatíveis, mas você tem que deixar que a sua mente tenha essa habilidade de olhar o método ágil de forma diferente que você olha o SGVA. Bem, eu vou voltar um pouco, e você falou na definição que você fez sobre o termo ágil, e é muito focado nessa parte do sucesso, e eu acho que tem um outro ponto importante, e que entra o SGVA, porque o SGVA está olhando muito sobre o orçamento que está sendo completado, e tem esse ponto de vista de uma parte mais do software também. Então, realmente não foi feito através desse software, foi feito, por exemplo, o Facebook é um exemplo. O Facebook tem essas suas atualizações e tem as instalações, nós temos que verificar se o software ainda está funcionando, mas eles continuam melhorando e colocando mais e mais atualizações. Então, e como isso vai ser medido, e como nós vamos medir algo que não tem um objetivo claro? Então, sempre temos espaço para melhorias. Bom, obrigado, David. Obrigado, Gordon. Eu vou fazer mais algumas perguntinhas aqui, mas vou respeitar o nosso horário de 19h30 e de 7h30 da noite para terminar o evento. Tem algumas perguntas ainda aqui, vou tentar evoluir. Eu queria fazer uma pergunta aproveitando aqui, já que foi um tema que está sendo colocado por alguns colegas, para a Paula e para o Fábio. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Nós estamos, como vocês relataram, estamos no processo de aprendizado de uso do SGVA no Brasil, né? Enfim, esses projetos são projetos pioneiros nesse sentido, da forma como eles foram implementados. Vocês falassem um pouquinho, tanto do ponto de vista da Paula, nessa relação com os proponentes nos processos de obtenção, como do Fábio, na relação com as contratadas durante a execução do contrato, como é que tem sido essa relação? Enfim, como é que, até no amadurecimento de um projeto para o outro, isso tem ocorrido em relação ao uso do SGVA como elemento de gerenciamento? Deixa eu começar, então. Eu acho que a palavra amadurecimento é a palavra-chave aí. E, como a Paula também comentou no início, à medida em que você cria processos de aquisição
mais robustos, você esclarece na RFP exatamente o que você quer e tendo menos dúvidas, né, a contratada passa a estar mais, eventualmente, aderente, né, aderente ao processo. E, então, eu diria que as experiências que a gente tem tido são variadas, né, mas eu diria que todos querem, todos têm interesse em buscar aí uma forma de atender o que a gente pede, né? Existe ainda um gap, existe uma lacuna, mas essa lacuna, pelos sistemas de gestão que a gente tem, ela é identificada, ela está identificada, está reportada, e está todo mundo trabalhando para que essa lacuna seja, não digo eliminada, porque isso é teórico, não existe, não é mundo perfeito, mas que eventualmente a gente consiga chegar um pouquinho, né, um pouquinho adiante, mais rapidamente, né? Mas já houve, sem dúvida nenhuma, uma evolução do que foi, né, lá atrás, do que existe hoje. As pessoas estão aprendendo também sobre o sistema de gestão, né? Às vezes você fecha um contrato com organizações que eventualmente não têm essa cultura, né? Então essa dificuldade é natural. E o que é importante, afinal, é que as organizações tenham efetivamente esse objetivo de implementar o sistema, que é um sistema campeão, como já falamos, da melhor maneira. E isso é isso que a gente quer no caso, né? Aí fica mais fácil atingir os altos níveis. Maurício, só complementando um pouquinho o que o Fábio falou, a gente percebe ao longo do próprio processo, né, de proposta, né, quando a gente recebe uma proposta refinada, um próprio amadurecimento das entregas, então, e o esforço, né, dos proponentes em atender o que a gente pediu na RFP. Então, acho que esse aprendizado realmente ele acontece, né? Ele acontece ao longo do próprio processo da proposta, né? Pelo menos, eu consegui ver isso em muitos casos, né? Apesar das dificuldades, a gente percebe um amadurecimento, né, das próprias entregas ao longo do processo. Muito bem, obrigado, Paulo, obrigado, Fábio. Já estamos chegando aqui no final e, infelizmente, eu não vou ter como responder, a gente está com um número grande de perguntas aqui. Eu prometo compilar essas perguntas e a gente responder a cada um de vocês o que for encaminhado ao David, ao Fábio e à Paula. A gente promete responder, eu só não realmente quero respeitar o tempo aqui do evento, para que a gente não passe. A gente acabou as apresentações ultrapassando um pouquinho o horário, mas eu queria, mais uma vez, agradecer imensamente os três participantes, ao David, ao Fábio e à Paula, ao Gordon, meu parceiro nessa empreitada, nesse evento aqui, nessa série de webinars. Lembrando que eu já coloquei aqui no chat o link para o artigo da Marinha do Brasil, vocês podem fazer o download, inclusive você, David Gordon, ele tem a versão em inglês também do artigo, então vocês vão ter aí uma impressão interessante aí do que foi esse projeto das fragatas classe Tamandaré. O Gordon colocou também aqui o website do CPM, visitem o website do CPM. O CPM é uma instituição parceira e que, sabe, eu já aprendi bastante ao longo desse período com o CPM. Então, é sempre importante vocês verem o que eles têm para compartilhar com a gente em termos de gerenciamento de desempenho. Então, eu queria deixar aqui aberto para a Paula, para o Fábio e para o David fazerem suas considerações finais, além do Gordon, para a gente poder finalizar esse evento. Paula, primeiro aniversariante do dia, por favor. Então, Maurício, só tenho a agradecer estar participando, né, desse painel. A gente vem aprendendo ao longo do processo, tem sido gratificante para mim estar envolvida no processo e vir aqui compartilhar, acho que é uma forma de eu contribuir também para que outras pessoas, né, aceitem o desafio e adotem, né, o sistema, o SGVA. Muito obrigada.
Fábio? Maurício, também muito obrigado, FGV, e parabéns a todos por esse trabalho que vem sendo feito. E agradecer também a Paula, ao Gordon, ao Dave. Eu até comentei com ele ontem do David, que parte do material que eu utilizo para apresentar, algumas estatísticas que eu utilizo foram de apresentações que ele fez no passado, né? Então, enfim, agradeço a todos e especialmente ao pessoal que está assistindo a gente. Muito obrigado pela oportunidade também, Maurício. Yeah, thank you, Mauricio. Thank you to the attendees. Muito obrigada, Maurício. Agradeço aos participantes, agradeço a apresentação, Paula. E como eu mencionei, nós temos que ter uma linguagem comum nos Estados Unidos de aquisição. E nós temos que pensar no ambiente aqui para a gente poder entender todas as métricas e os itens fundamentais nesse sentido. Nós vivemos num mundo que tem sistemas de SVA que trazem dados que são úteis e são para processos de aquisição complexos. Então, isso nos auxilia nas coisas mais complexas que nós fazemos. Então, agradeço a todos por abordar esse assunto e agradeço a Paula. Bom, eu agradeço ser parte disso. Eu acho muito importante esse tipo de evento. A gente tem que ver que a gente tem bastante seguidores aqui, quase 100 pessoas, e na semana passada tinha 140 em alguma coisa. E CPM está aqui para ajudar vocês e eu fico ansioso para os próximos dias dessa série de webinars. Na semana que vem, a continuidade dessa série de webinars, a gente vai ter aqui 2 representantes da área de compliance, a Jennifer Leota, por parte do Government Accountability Office, o GAO norte-americano, e o Alexandre Figueiredo, por parte do Tribunal de Contas da União, nosso TCU. Então, a gente vai estar aqui falando exatamente dos aspectos do EVM, do ponto de vista de compliance, que é um ponto muito interessante, um grande motivador também, como a Paula chamou a atenção na apresentação dela, para o uso do EVM. Muito boa noite a todos e conto com vocês na próxima semana. Um grande abraço.